Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um vídeo mega especial. Também estamos aí iniciando a nossa semana Interprovas. Hoje é dia 6 de novembro, uma segunda-feira. Ontem, domingo, foi o primeiro dia do Enem. Tô até aqui com a minha provinha aqui do lado. Já postei um vídeo falando o que eu achei um pouquinho da prova, como é que foi, como tá os meus acertos em gabaritos extraoficiais. Já vou deixar aqui em cima o vídeo linkado. E então agora o foco tá no segundo dia. Pro primeiro dia eu não consegui me preparar, assim, eu fiz um simulado antes do primeiro dia, porque eu cheguei aqui em BH quinta-feira. Pra quem não sabe, eu faço faculdade em Uruguaiana e tô fazendo o Enem pra tentar vir pra mais perto de casa. E então eu cheguei aqui em BH na quinta, consegui fazer um simulado, dar uma olhadinha, corrigir a redação e descansar para a prova. Agora que eu tenho uma semana inteira para me preparar, eu quero focar mais, fazer mais provas, porque eu acho que é muito importante o simulado no segundo dia para te dar ritmo de prova, principalmente em matemática, conseguir fazer contas mais rápido e tudo. Então, um dos meus artifícios essa semana vai ser simulados. Eu tenho uma meta pessoal de tentar fazer 5 simulados essa semana. Tem o porquê eu quero fazer todos os dias, é uma meta todos os dias da semana, né, de segunda a sexta. E também porque eu uso o Hospital Questiona. Para quem não conhece o Hospital Questiona, é uma plataforma com algoritmo inteligente, onde você vai encontrar um banco de questões, tanto do Enem quanto de outras bancas, e você vai fazendo as questões e ele vai entendendo melhor a parte que você tem dificuldade, onde você tem facilidade. E conforme ele vai entendendo isso, ele vai te mandando mais questões daquilo que você tem dificuldade. Me ajudou muito durante todo o meu estudo. Aliás, para quem tiver interesse, ele entrou na Black Friday. O meu cupom de desconto, que é esse aqui que eu vou deixar na tela, que é Belle Questiona, ele tá dando R$150 de desconto. É a primeira vez que eu vejo esse desconto todo com o meu cupom. Então já aproveita, o link vai estar aqui na descrição, se você tiver interesse, dá uma olhadinha. Mas fica tranquilo que o cupom vale até dia 24 de novembro. Então pode fazer o Enem com calma, corrigir, esperar o dia que saem os resultados, né? Que se eu não me engano é 24 de novembro, é o dia que sai o gabarito oficial. Então pode corrigir com calma. E a partir desse momento você escolhe se vai assinar o Hospital Questiona ou não. E se for assinar, já aproveita esse desconto da Black Friday. Mas então, eu estou utilizando o Hospital Questiona e um dos mecanismos que tem na plataforma é uma nivelação por meio de simulados. Então, assim, vai ter 5 níveis, R1, R2, R3, R4 e R5. E a cada 3 simulados que você fizer, você vai pulando de nível. E assim, eu tava sempre tentando pular de nível. Eu comecei do R1, porque eu preferi começar assim, você pode escolher, assim, já começar de um nível mais alto, mas eu preferi começar bem de baixo mesmo. E aí você vai, conforme seus resultados, vai pulando para um nível acima. O último simulado que eu fiz foi o Enem 2022, PPL, primeiro dia. Só que ele era R1, então ele já não me ajudou, porque eu já tô no R3, e aí eu preciso de mais 2 Enems R3 acima de 80% para passar. Então eu tô escolhendo os meus simulados de acordo com isso, e também tô escolhendo os simulados mais recentes. Por exemplo, hoje eu vou fazer o Enem 2020, segundo dia. Amanhã eu pretendo fazer o 2021, segundo dia. Os dois estão nivelados como Enems R3. E aí, a partir disso, se eu pular pro R4, que eu espero, aí eu vou fazer 3 simulados no R4. Vou procurar lá, ver os mais recentes, porque eu acho que é o ideal nesse momento fazer os mais recentes, se você ainda não fez. E é isso. E outra coisa que eu pretendo, já dei uma olhada aqui, hoje de manhã, na verdade, só pra contar um pouquinho, hoje de manhã decidi descansar, nadei um pouquinho, dei uma descansada, dormi até mais tarde, tomei café, almocei, depois ainda descansei um pouco depois do almoço, e agora já vim aqui ver como é que ia ser os meus planejamentos para os próximos dias. Não sei se vocês vão ver esse vídeo antes do segundo dia do Enem, mas já tô aqui torcendo por cada um de vocês, então bora começar. Como eu falei pra vocês, vou fazer o Enem 2020 hoje. Já tô aqui com a minha apostila de Enems e vou abrir o segundo dia do Enem 2020 regular. E bora começar a separar aqui 5 horinhas pra esse simulado. E pós-simulado, venho aqui falar com vocês, contar como que foi, se eu tô sentindo muita diferença, se eu tô me sentindo muito enferrujada, ou se eu achei uma prova tranquila. E também mostro quando eu estiver passando pro Hospital Questiona.
still play the records that we used to play. I still sing along, but they don't sound the same. Simulado finalizado por aqui, tô bem feliz de ter terminado a prova. Tentei apertar bastante o passo e fazendo num ritmo bom pra sobrar um tempo, assim, uma margem de tempo, porque essa prova eu já fiz ela como treineira, já fiz outras vezes nos outros anos que eu tava prestando o Enem. Então já é uma prova que eu conheço, assim, já sei da maioria das questões, não lembro os resultados, e mesmo se lembrasse, eu refaria a conta, refaria o raciocínio. Mas claro que questões novas você vai levar um tempo a mais normalmente para entender a linha de raciocínio, testar formas de resolver, até conseguir, até achar um resultado que faça sentido. Então, por isso eu já tentei fazer a prova um pouquinho mais rápido. Tem a questão também que eu não passei o gabarito. Para as próximas eu quero até imprimir o gabarito, mas essa é a minha preocupação maior, era com o ritmo nas questões e, claro, ter um desempenho bom. Eu fiz o Enem 2020, como eu tinha falado com vocês, o regular do segundo dia, sobrou 1h20 de prova, então eu fiquei bem feliz, porque, por exemplo, eu não passei o gabarito, então o gabarito já me daria aí uns 30 minutos a mais, entre outras variáveis que poderiam ter, né? Então, era exatamente isso que eu queria e é o que eu vou buscar durante essa semana, fazer a prova num ritmo mais rápido, tentando conseguir alguns minutinhos, porque o tempo sempre foi um problema para mim no segundo dia. Nos 2 anos valendo que eu fiz o Enem, eu não consegui terminar a prova no tempo. No primeiro ano, eu não terminei natureza, no segundo ano eu não terminei matemática, então eu quero acabar com isso dessa vez e tentar realizar a prova toda. Quando eu falo realizar, assim, eu nunca deixei de marcar, mas eu já tive que chutar por falta de tempo. Eu não vou corrigir agora eu vou sair com meu namorado, então eu vou deixar a correção pra amanhã. Não sei se pra amanhã, talvez eu passe pro Hospital Cristiano hoje, depende da hora que eu chegar. Mas se eu for passar hoje, eu já gravo e mostro pra vocês também passando. Mas então ficou aqui, fui fazendo. A estratégia que eu utilizei para essa prova foi fazer 25 questões de natureza. Então comecei por natureza fazendo 25 questões e monitorando para ficar em média de 1 hora para essas 25 questões. Depois fui para matemática e fiz mais 25 questões, também monitorando para ficar lá em torno de 1 hora. Claro que se passar um pouquinho, sobrar um pouquinho, não tem problema, até porque dessa forma como eu tô fazendo, em tese, é para eu terminar em 4 horas. Provavelmente isso não vai acontecer no dia, mas já é bom você ir pensando assim, quanto tempo eu quero fazer essas questões lá no dia da prova? Qual horário, quando eu terminar essas questões, eu quero olhar no quadro? Então, assim, eu sempre penso, para caso no dia eu me perca um pouquinho, eu sempre saber. Eu acabei essas 25 questões, então esse horário deveria estar no quadro. Não tá? Tá um horário antes? Tá um horário depois? Se tiver um horário depois, eu vou ter que apertar o passo. Se tiver um horário antes, eu posso saber que eu tô mais com tempo. Se tiver um horário antes, eu posso saber que eu ainda tô com um pouquinho a mais de tempo, que eu posso ir com mais calma. Então, eu gosto de dar essas metas, assim, para a realização da prova. Aí, depois fiz mais 20 questões de natureza, finalizando a prova de natureza. E depois fiz mais 20 questões de matemática, finalizando a prova de matemática. Quando eu corrigi, eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei da prova em si. Eu achei uma prova bem tranquila, em geral. Tem algumas questões que são difíceis, mas é aquilo, quando você já faz a prova mais de uma vez, acaba que você, por mais que você não lembre, você já sabe, assim, a maldade para aquela questão. E assim, claro que isso ajuda nessa, mas a gente não pode ficar com aquela ideia de tipo, isso é ruim porque isso vai te dar um resultado falso. Na verdade, os resultados simulados de provas antigas do Enem, eu não enxergo muito assim como, isso que vai acontecer no dia, porque tem essas várias variáveis que eu já falei. Mas a prova do Enem eu acho que é a melhor fonte para estudar para o Enem, porque as pessoas que pensaram aquele raciocínio vão ser as mesmas pessoas que estão continuando fazendo a prova. Claro que às vezes muda a banca, mas sempre segue o mesmo padrão, tanto que esse ano, se eu não me engano, mudou a banca e eu achei a prova do primeiro dia bem padrão Enem, então acho que é algo muito válido fazer as provas do Enem. E apesar do raciocínio eu já conhecer para essa prova, eu acredito muito que esse raciocínio pode me ajudar em questões de outras provas do Enem futuras. Mas então é isso, quando eu terminar, venho falar mais sobre a prova para vocês, mas assim, no geral, sem ver o meu número de acertos, eu achei uma prova tranquila,
tanto de natureza quanto de matemática. Tranquila não quer dizer fácil, mas nada assim como a prova do ano passado, que em natureza foi muito divergente. Tinha questões que nunca tinham sido abordadas no Enem, ou a forma de cobrança também foi um pouco mais puxada, então não foi o caso dessa prova. Então é isso, quando eu corrigir a prova ou tiver mais alguma coisa para acrescentar sobre os meus estudos para o segundo dia, eu volto aqui. Do you remember all those wild nights? Gente, quarta-feira por aqui. A última vez que eu gravei foi na segunda-feira. Eu mostrei eu fazendo o simulado, depois eu passando as respostas pro Hospital Questiona. Eu consegui passar no mesmo dia, aí eu já vi quantas eu tinha errado, quantas eu tinha acertado. Aí eu vi quantos eu tinha errado, quantos eu tinha acertado. E aí na terça eu tinha planejado fazer o simulado, mas não consegui. Fui no shopping, fui fazer outras coisas e descansei mais na terça-feira. E aí hoje na quarta de manhã dei uma estudada em alguns tópicos. Aqui é de física, revisei alavancas, revisei esse espectro eletromagnético para ver qual é o tipo de onda que tem maior comprimento, maior frequência. Revisei os fenômenos ondulatórios e deixei mais uma partezinha aqui para revisar também, porque eu tô revisando de acordo com as questões que eu tô vendo. Matemática também, dei uma revisada em algumas fórmulas e vou continuar revisando aquelas que são mais difíceis. E aqui também tô dando uma olhada em eletromagnetismo. Então foi isso que eu fiz de manhã. Também apresentei um trabalho na faculdade que eu tava super nervosa se ia dar tudo certo. Foi o primeiro seminário que a gente teve que apresentar. E aí ia ser online por conta de eu estar aqui em BH e alguns outros amigos meus também não estarem na cidade. Então a gente apresentou, tinha que ter assim 40 minutos de apresentação e no começo parece que não vai dar certo, porque a gente não tem tudo isso pra falar, e o nosso até ultrapassou e a professora parece que gostou muito da apresentação, então eu já fiquei tranquila. E por ser online e a gente não costumar fazer muita coisa online, demorou muito a começar, a apresentação já foi longa, então isso tomou uma boa parte da minha manhã. Então com o resto eu dei essa revisada, comecei a corrigir a prova de segunda, mas fui almoçar com meu pai e com a minha tia e agora já estou aqui pronta para mais um simulado. Hoje eu vou fazer o Enem 2021, então vou fazer esse Enem aqui, no mesmo estilo do de segunda-feira, tentando apertar um pouquinho mais o passo para treinar essa questão do tempo, também buscando acertar as questões e também entender, né, porque é o mais importante agora nesse momento. Mas então é isso que eu vou fazer agora. Bora para mais um simulado. Depois que eu terminar ele, pretendo passar pro Hospital Questiona e continuar as correções. E aí eu quero intercalar entre os simulados e algumas revisões, correções, porque eu acabo vendo que eu tô precisando dar uma revisada enquanto eu faço os simulados. Mas então é isso, daqui umas 4 ou 5 horinhas volto aqui com vocês. Pós-segundo dia do Enem por aqui. Vocês viram aí um pouquinho da minha semana de preparação, interprovas também. Queria até ter gravado mais, feito mais de um vídeo mostrando um pouquinho, só que como amanhã, segunda-feira, eu já vou pra Uruguaiana, essa semana foi também pra eu encontrar as pessoas aqui em BH, encontrar minhas amigas, ficar com meu namorado, com a minha família e descansar também, né, que é muito importante na preparação. Então tava tudo junto e misturado. E aí eu fiz, se eu não me engano, eu fiz 3 simulados e meio. Eu queria ter feito 5, no final eu só consegui fazer 3 inteiros e fiz um na metade, porque depois eu precisei sair, tinha uma reunião da faculdade também, aí eu não consegui terminar esse aí na sexta. Aí sábado eu fiquei descansando por aqui também. Todos os dias também eu tentei descansar, ia na piscina, fazer alguma coisa pra distrair. Então foi uma semana muito boa de qualquer forma, querendo ou não. Foi a semana que eu vim pra cá, né? Já tinha 2 meses e meio que eu não vinha pra BH.
E agora, chegando ao assunto do dia mesmo, o Enem. Hoje de manhã acordei, tive uma ótima noite de sono, me organizei minha mochila e fui para o Enem. Chegando lá foi tudo bem tranquilo, tinha mudado os aplicadores de prova na minha sala. Eu achei isso estranho porque por um momento eu fiquei assim, será que eu tô na sala certa? Mas tava tudo certo mesmo, só mudou os aplicadores. E aí eu tava bem tranquila, mas eu confesso que eu tava um pouquinho mais nervosa. Acho que porque eu tinha visto que eu tinha ido bem no primeiro dia. Assim, a gente fica, não vamos corrigir, não sei o quê. Eu acho que assim, você deve fazer o que você acha melhor pra você. E eu achei melhor corrigir pra mim, mas aquilo de eu ter ido bem, assim, começou a ser mais palpável a chance de eu vir pra perto de casa ou vir pra uma faculdade mais perto, né? E aí eu acho que isso me trouxe um pouquinho mais de ansiedade durante a semana, mas isso no dia em si foi bem tranquilo. Estamos aqui com a minha provinha do segundo dia. De forma geral, o que eu achei da prova? Eu achei uma prova diferente, assim. Eu já vi algumas resenhas, assim, sobre a prova, falando que natureza tava bem conteudista. É engraçado, porque se eu não tiver... Na hora eu não tive muito essa percepção, mas realmente eu achei uma prova muito menos interpretativa. E por outro lado, assim, teve umas 4 questões, que sem brincadeira eu vi isso na faculdade, esses 3 meses de faculdade que eu tive. Então, claro que tangenciava coisas que eu vi no ensino médio também, mas que eu acho que eu nem daria tanta atenção. Então, essa questão aqui da crossomo, eu vi isso em embriologia. Eu nem me lembro de estudar embriologia no ensino médio. Com certeza é um tema, mas acaba que é algo que eu sinto que as pessoas não dão muita atenção. Teve um também daqueles núcleos, acho que é micronúcleos que chamam. E aí, deixa eu ver aqui, achei. Micronúcleos também, que eu acho que, tipo, tinha a ver com divisão mitótica, mas era mais aprofundado, assim, bem conteudista mesmo, você sabe ou você não sabe. Essa aqui eu errei, mas essa foto é de um livro que a gente usa lá na faculdade. Então, assim, dava pra ver que tava bem mais aprofundado, assim, os conteúdos da questão. Aliás, esse tema aqui que era dessa questão é o tema que eu vou ter que discutir na tutoria dessa semana que tá vindo agora. Então é bom estudar, né? Mas, então assim, eu senti que tava bem mais conteudista, mas ao mesmo tempo não achei muitas questões difíceis, principalmente de física. Física sempre tem uma outra questão que eu fico assim, nossa, ou uma questão de ondulatório é muito difícil, ou uma questão de... alguma questão muito complicada. E as que tinham, que eram assim pra ser, essa aqui eu achei tranquilo. Você precisava saber de tudo, mas não era uma questão assim de muita pegadinha, bem estilo Enem. Se você soubesse fazer, soubesse as fórmulas, você conseguia aplicar bem. Essa aqui eu achei tranquila. Tinha algumas pegadinhas, você tinha que fazer com bastante atenção. Essa aqui do gráfico também, quando eu olhei, eu fiquei com medo. Eu achei que seria bem mais complexa, mas eu achei também mais tranquila. Essa aqui precisava perceber algumas pegadinhas, mas em geral não era uma muito complexa. Então, assim, de maneira geral, eu gostei muito da prova. Eu achei que valorizou quem viu esses conteúdos, quem sabia a matéria, não ficou perdendo muito tempo com algumas coisas. Então, gostei. Cobrou o que já cobra, assim, mas eu acho que foi um pouco com mais conteúdo, às vezes. Assim, algumas no Enem, de natureza principalmente, se você lia o que estava escrito em outras edições, você conseguia responder um número maior de questões, eu acredito. Nessa edição, eu acho que, assim, se você sabia aquilo, foi tranquilo, mas se você não sabia, era difícil de extrair só pela questão. E em matemática, eu achei uma prova bem tranquila, bem coerente também, com tudo que já vinha no Enem, até um pouco mais fácil. Assim, eu falo mais fácil porque não caiu matriz,
Probabilidade eu achei as questões mais tranquilas, análise combinatória bem tranquilo, progressão aritmética caiu, mas bem tranquilo também, muito contextualizado, mais como um fundo da questão, sem necessariamente ter que saber todas as fórmulas ou ter o conteúdo assim extremamente consolidado ao ponto de você não conseguir fazer a questão de outras maneiras. E tinha umas questões muito fáceis, assim, tinha umas que realmente você olhava assim, você falava, é pra não dar zero mesmo. Quando eu li a questão do Urapum Okozaka, Okozá, eu falei assim, não, tá muito caro a entrada pra faculdade, tá muito difícil. Que eu falei assim, não é possível que eu tô me submetendo num negócio desse. Mas, tirando a crise existencial que eu tive aqui, a prova tava muito boa, assim, achei uma prova que você conseguia fazer, principalmente, foi a primeira vez na vida que eu consegui terminar o segundo dia. Eu terminei de ler todas as questões e fazer a maioria faltando 45 minutos. Isso nunca aconteceu na história desse Brasil. E aí, eu fui passar o gabarito com calma. E depois terminei as 5 questões que eu tinha deixado pra trás. Uma delas estava até muito engraçada, que foi uma que era das folhas de papel. E aí quando eu fazia a conta, tava dando 57,5, se eu não me engano. E aí, quando eu fazia toda a conta com esse 57,5, não chegava na porcentagem que tava lá. Aí eu falei assim, tinha que ter uma pra anular, não é possível, essa questão não tem resposta, não sei o que. Aí eu falei, não, vou deixar essa aqui pra depois, não vou mais perder tempo. E continuei a prova. Quando eu voltei nela, eu parei e pensei assim, mas não dá pra comprar 57,5 pacotes. Você tem que comprar os 57 e os 58. Aí eu fiz com 58 e deu certo, aí no final deu tudo certo. E aí eu fiquei super feliz, mas eu tava assim, já assim, nossa, isso aqui não tem gabarito. E aí no final eu que tava errada mesmo. Mas agora vamos ao número de acertos. Saí da prova, já fui corrigir. Saí com uma sensação muito boa de que eu tinha ido bem, mas com medo, assim, de estar com essa sensação e não ter ido, na verdade. E pela uma grata surpresa, assim, pelo que eu já vi dos gabaritos extraoficiais. E para esse segundo dia, eu acredito que tenha menos divergências por ser ciências mais exatas, né? Diferente de linguagens humanas que têm interpretações e o Enem pode trazer uma diferente. Matemática é mais exato, assim, natureza também eu acho que é mais tranquilo. Claro que tem divergências, eu já vi divergências em gabaritos, mas se repetiu muito mais os números. E aí, de maneira geral, pelo que eu vi, eu tirei 40 em natureza e 43 em matemática. Eu desmarquei e marquei uma em matemática e uma em natureza, ou seja, eu ainda tinha marcado mais 2 certas que depois eu troquei. A de matemática eu troquei tendo quase absoluta certeza que eu tava certa, e a de natureza eu realmente estava em dúvida e aí eu mudei no final. Mas ao mesmo tempo, a maior parte, se não todas que eu deixei pra rever no final, eu acertei. Então, tipo assim, a gente fica se sentindo mal de às vezes ter deixado uma passar e tal, mas acontece, eu acho que faz parte da prova, mas de qualquer maneira eu já fiquei muito feliz. Teve variações, em matemática eu já vi falando que eu tirei 42 e lugares que eu tirei 43, mas acho que um só que falou 42. E natureza, todos os lugares estão falando 40 e um falou 37, que foi o Bernoulli. Mas, assim, tem questões que eu tenho certeza que eles estão errados. Até, né, eu estudei lá ano passado, eu sigo os professores, e aí a professora postou um gabarito, e aí no gabarito deles tá outro. Então, assim, eu acho que realmente eles erraram às vezes na hora de passar os cadernos. Claro que eu não posso afirmar que são 40 questões, mas as que eles estão falando que eu errei, eu acho que eu acertei. Essas que estão divergentes. Mas só pra falar, assim, as que eu errei em matemática foi essa aqui, da cartela. Eu não sei por que eu errei essa aqui, não tô com paciência pra refazer. Porque eu realmente entendi, fui fazendo e tudo dos tickets. Não entendi por que eu errei. E a outra que eu errei, e foi a que eu mudei, foi aquela do gráfico, que quantos minutos a pessoa ficou sem receber sinal. Eu marquei a certa e depois desmarquei, porque na minha cabeça uma leitura aqui de gráfico me deu a opção de contar 8, e aí eu
coloquei 8. Eu, tipo, contei que o 10 e o 12 eram, tipo, 10, 11, 12 e depois 16, 17, 18, 19 e 20, dando 8. Mas, primeiramente, eu pensei em 6 e parece que era realmente isso, 6. Não sei, assim, por que o 8 tá errado, mas, de qualquer forma, eu já fiquei muito feliz com o meu desempenho. Foi a primeira vez que eu consegui fazer a prova de matemática toda, com a natureza toda, e ver o meu resultado, assim, me deixou muito feliz. Natureza eu errei mais, assim, ainda tem algumas divergências, mas de uma forma total, assim, eu tô muito orgulhosa, tô muito esperançosa também. Claro que dia 24 eu venho aqui contar o gabarito oficial, venho também mostrar todo o processo de SISU e tudo, mas estou muito feliz, assim, de maneira geral. Só o sentimento que eu já saí da prova foi muito bom, de ter conseguido fazer e de tudo, assim, e realmente encerrar um ciclo. Peguei todos os meus Enems aqui até hoje. Eu achei que eu nunca tinha pegado a prova cinza, mas eu vi que ano passado eu peguei. Então tô aqui desde 2019 fazendo os meus Enems. Foi o meu primeiro ano como treineira, foi o primeiro ano da escola mesmo. Depois veio 2020 como treineira de novo no segundo ano. Depois veio 2021. No meu terceiro ano, minha primeira prova valendo. Nossa senhora, nessa prova aqui, o meu segundo dia eu saí chorando, foi péssimo. Mas depois veio o meu primeiro ano de cursinho, e aí foi a primeira vez que eu cheguei a 70 pontos no segundo dia. E esse ano, meus últimos Enems, pelo menos, né, assim, pra estudar pra faculdade mesmo. Não sei se um dia eu continuo fazendo só pra ver como tá a prova, mas pra faculdade realmente foram os meus últimos Enems. Eu tô muito feliz, vocês vão me acompanhar em tudo. Já tentei gravar o máximo desse processo até aqui e vou continuar gravando. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário, falar o que vocês acharam da prova, também de se inscrever. Vamos ter muitos vídeos bons. Já vou postar em seguida o vídeo de eu indo pra Uruguaiana novamente. Tenho ainda um mês de aulas lá, vou terminar meu semestre de qualquer forma, meu primeiro semestre em medicina, e trazendo vários conteúdos para ajudar vocês também ano que vem, para quem for fazer o Enem, para quem não for, se quiser continuar acompanhando, só para acompanhar também, vou gravar com certeza coisas da faculdade, seja em Uruguaiana, seja em outro lugar. Mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tô bem cansadinha agora, ainda tenho que fazer minha mala, mas vai dar tudo certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!